Colégio Harmonia, que estão aqui, que me deixa profundamente feliz de ver, né? Não sei se tem alguém aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo, que é uma outra escola que eu leciono. Os professores todos que estão aqui, muitíssimo obrigado, né? E antes de começar a minha fala, eu já começo pedindo desculpas para os alunos, especialmente de História, né? Porque eu não sou historiadora. Embora a Márcia tenha me apresentado como especialista em Idade Média, de fato eu sou, mas eu sou especialista em filologia de textos medievais. Ou seja, passei a minha vida inteira, minha vida acadêmica toda, lendo documentos medievais, lendo manuscritos medievais. Então, não sou uma estudante de História especializada no assunto, né? Eu sou uma curiosa em História, mas eu sou uma leitora, vamos dizer assim, de manuscritos medievais. Então, a minha visão é uma visão não de historiadora, mas é uma visão daquela que se debruça sobre os manuscritos, que se debruça sobre os pergaminhos já há mais de 30 anos. Né? É uma felicidade muito grande estar aqui na Semana de Letras. Essa é a minha 31ª Semana de Letras aqui na Fundação Santo André. 27 como professora e 4 como aluna. Né? E nesses 27 anos como professora aqui da Fundação Santo André, eu não me lembro de um ano em que eu não tenha participado, que eu não tenha palestrado ou que eu não tenha ajudado a organizar uma Semana de Letras. Então, Semana de Letras, as semanas acadêmicas, eu acho que tem um significado extremamente importante, porque acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro momento, é um momento de congraçamento, é um momento em que a gente se reúne, é um momento em que professores e alunos trabalham juntos, é um momento em que outros cursos também participam, né? E eu espero que esse tipo de atividade nunca morra, seja na Fundação, seja em qualquer outro curso, principalmente pensando que hoje as licenciaturas estão cada vez mais depreciadas, cada vez mais minguadas no país inteiro. Né? Então, muito obrigado e, como eu disse, me perdoem a falta de conhecimento ou conhecimento raso que eu tenho de História, né? Porque não é meu escopo, não é minha área de interesse. Minha área de interesse, volto a dizer, são os manuscritos. Então, dos manuscritos de que eu vou falar hoje, eu li todos eles, né? Tanto os manuscritos propriamente, quanto os documentos impressos, né? E é especificamente a partir desses documentos, sejam eles impressos, sejam eles manuscritos, que eu vou falar um pouquinho sobre a origem da misoginia na Idade Média, na Baixa Idade Média, que desembocou no que a gente chama de bruxaria. Né? Então, vamos lá. Essa primeira imagem que está aí, que é a imagem que abre aqui a nossa fala, né, traz alguns elementos que eu acho que são importantes de serem falados. O primeiro deles, lá no canto superior, é um ditado popular, que todo mundo conhece, né, que eu não creio em bruxas, pelo que elas saem, cuja tradução é: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Esse ditado é um ditado popular, um ditado castelhano popular, que provavelmente se originou na região da Galiza, né, com a grande diferença, é que na Galiza a palavra bruxa é meiga. Então, na verdade, seria alguma coisa como: eu não acredito em meigas, mas que elas existem, existem. E dá para entender, porque meiga, quem foi meu aluno sabe a origem da palavra meiga, né? E sabe que vem de mágica. Mágica, maica, maiga, meiga. Então, a meiga é aquela que faz mágicas, né? Portanto, muito associada à ideia de feiticeira e, mais tardiamente, à ideia de bruxa. Né? Esta imagem da bruxa voando na vassoura, que é uma das imagens mais famosas de uma bruxa, quando a gente pensa em bruxa, normalmente é esta imagem que nos vem à cabeça, né, de uma mulher voando numa vassoura, né? E isso justifica, inclusive, a palavra bruxa em português. Né? Em latim, a palavra bruxaria é maleficis, né? Não tem nada a ver com bruxa, e bruxa, propriamente, vem de brusca, do latim brusca, e brusca, na verdade, é o nome da madeira usada para fazer vassouras. Daí a associação, então, de bruxa com a ideia de voar em vassouras. E por que misoginia e bruxaria na Baixa Idade Média? Falar em Idade Média é uma coisa complicada porque é um período extremamente vasto. Né? A Idade Média foi um período extremamente longo na história, com características bastante diferentes. Né?
E eu fiz um recorte, então, de um período que alguns dizem que começou no século XI, outros no século XII, mas que vai até o século XV, que é a chamada Baixa Idade Média, e que tem algumas características que nos serão interessantes quando à medida que a gente for entendendo um pouco esse processo de demonização da mulher, né? Baixa Idade Média é um período, dentre outras coisas, e de uma forma assim, bastante rasa, bastante superficial. A Baixa Idade Média é um período que se caracteriza, dentre outras coisas, pelas cruzadas, o que, consequentemente, vai provocar um renascimento, tanto comercial quanto urbano, né? E também se caracteriza pelo surgimento de uma outra classe social, né, a burguesia, e que tem também uma série de outras coisas. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que vai ser muito importante para a gente quando a gente for falar de uma das principais bruxas da história, que é a Joana d'Arc, né? E, principalmente, um período de fomes, um período de más colheitas, um período marcado pela peste negra, que dizimou a população, que diminuiu consideravelmente a população europeia. Estas coisas todas vão ser fundamentais, principalmente a ideia da peste negra e da Guerra dos 100 Anos, para que a gente possa entender um pouco o surgimento, então, dessa misoginia, dessa aversão em relação à mulher. Antes de falar um pouco dessa história, acho que é preciso diferenciar alguns conceitos, os conceitos de bruxa, maga e feiticeira. Além da diferença conceitual entre bruxo, mago e feiticeiro, né, há uma hierarquia cronológica em relação a esses termos, de acordo com o livro Bruxaria e História, as Práticas Mágicas no Ocidente Cristão, que é do professor de Filologia Medieval da Universidade de São Paulo, Carlos Roberto Nogueira, né? Segundo o professor Nogueira, os magos, na antiguidade, eram, de alguma forma, ligados à nobreza. Homens cultos, conhecedores da alquimia, da teologia, da filosofia, enfim, eram considerados sábios que possuíam grandes conhecimentos nas mais diversas áreas. As feiticeiras estão diretamente ligadas à Idade Média e eram mulheres, portanto o termo é feminino, que dominavam o uso das ervas, da medicina natural e conheciam bem a natureza e seus mistérios. Faziam poções, lavravam feitiços, sortilégios e divulgavam superstições. O termo feiticeira vem do grego farmakia, daí a palavra farmácia, né? Que significa os drogueadores, aqueles que preparam drogas, aqueles que preparam remédios, na verdade. Daí até hoje a gente associar a palavra farmácia à noção de drogaria. Né? A farmácia é o local em que se preparam as drogas, ou seja, os remédios. Né? Então, a farmaquia, a feitiçaria, então, era ligada às pessoas que se dedicavam à preparação de misturas com fins terapêuticos, a partir de ervas e plantas. Obviamente que muitas dessas poções, muitas dessas misturas, né, eram feitas para provocar estados alterados de consciência. Evidentemente que isso acontecia. Daí a associação, então, da feiticeira, a noção daquela que provoca as alucinações ou que provoca visões, etc. Né? O termo bruxas surgiu muito posteriormente, né, e foi usado durante toda a Idade Moderna, principalmente, e se referia às mulheres que, segundo a Igreja, participavam de seitas demoníacas e tinham pacto com o diabo, por praticarem ritos pagãos. Durante a época da Inquisição, elas foram perseguidas, torturadas e queimadas na fogueira. Por tabela, as feiticeiras, mesmo as que se diziam cristãs, também acabavam como vítimas, pois apresentavam risco às crenças cristãs. Posteriormente, esses três termos, feiticeiro, mago e bruxo, esses três termos se misturaram, esses três termos acabaram se tornando sinônimos entre si, né? E, passado o tempo, à medida que a noção de bruxa, a noção de caça às bruxas foi recrudescendo, algumas palavras mudaram, inclusive, de gênero. A palavra mago, que antigamente só era usado no masculino, passa também a ser usada no feminino. A palavra feiticeira, que em princípio era só feminina, começa também a ser usada como masculina. Da mesma forma, a palavra bruxa, que também se aplica aos homens. Então, a gente tem bruxas e bruxos.
Nem toda feiticeira era bruxa, nem toda bruxa era feiticeira, mas, como eu disse, à medida que o tempo foi passando, em que a caça às bruxas foi foi aumentando, né, esses termos começaram, então, a se confundir, todos eles. Para começar a falar, então, sobre a misoginia, para começar a falar, então, sobre a origem dessa aversão à mulher, eu começo com uma frase do professor Pedro Custódio, professor de História Medieval, que diz: na Idade Média, especialmente, a existência de códigos e hierarquias rigidamente estabelecidos, quer pela Igreja, quer pelo poder temporal, regulamentando com detalhes o papel de cada indivíduo, determinou a existência de silêncios e recalcamentos que funcionaram como frutíferos desencadeadores de manifestações do imaginário. No decorrer da história, todos vocês sabem disso, a mulher foi sujeitada a reproduzir os discursos que apontavam o seu lugar no mundo. Os sermões, principalmente religiosos, baseavam-se na figura patriarcal e também se fundamentavam na biologia, pelo fato de a mulher gerar filhos e pelo fato de ela amamentar. Estabelecendo, então, que aos seres do sexo feminino cabia o papel de sustentar, de cuidar da prole, enquanto que aos homens cabia o relevante papel de prover o sustento e, portanto, ter o comando e a autoridade na sociedade conjugal. Querer conhecer as mulheres no período medieval, através dos escritos sobre elas, é um tanto difícil, pois sua visibilidade é ínfima e apenas como coadjuvantes na história dos homens. Os textos, que raramente falam sobre o mundo feminino, estão contaminados pela repugnância que, sobretudo, os religiosos têm sobre elas. Tudo o que se sabe sobre elas, nesse período, saiu das mãos dos religiosos, que tinham quase nenhum conhecimento ou contato com as mulheres. Historicamente, a construção mental negativa sobre a figura da mulher é muito antiga e por muitos séculos ela permaneceu sem vez na história escrita pelos homens. A inferioridade da mulher no cristianismo foi justificada pelo mito de Eva e a expulsão do paraíso. O Gênesis mostra que Deus teria criado a mulher a partir de Adão, o que justificava a submissão da mulher ao homem. E tendo sido criada a partir de um osso curvo, a sua costela, o espírito da mulher revelava esse desvio, sendo traiçoeiro desde a sua origem. Eva, com seu desejo de conhecimento, ao consentir ser seduzida pelo diabo, leva Adão consigo, tornando-se responsável pela perdição moral do homem. A mulher, por conta do pecado original, tornou-se responsável pelas dores e a morte. E com isso, passou a simbolizar a tentação, o pecado e o mal. Observem, gente, que a Bíblia não faz referência à sexualidade. Ela associa a mulher ao pecado e ao mal, né? Porque a mulher sucumbiu ao diabo, porque a mulher, movida por sua curiosidade, por seu desejo de conhecimento, né? Comeu da árvore proibida, comeu do fruto proibido. Mas não há uma referência à mulher, ao mal e à sexualidade. Como é que houve essa associação? Em que momento a mulher passou a ser relacionada à sexualidade? Desde o início do cristianismo, né, vale lembrar que, desde o começo, desde sempre, os apologistas, impressionados pela liberdade sexual e vocação orgiástica da elite romana, ainda majoritariamente não cristã, fizeram questão de manter uma marcada distância em relação aos deuses e ritos pagãos e, inspirado pelos solitários homens do deserto, especialmente os eremitas, inauguraram uma política de completo repúdio ao sexo. Esse radicalismo, enfatizado pelas epístolas de São Paulo, acentuou-se pela prática da abstinência carnal. O cristianismo, assim, construiu uma relação entre o feminino, o sexo e o mal. Observa-se que Satã aparece como símbolo tanto do apetite intelectual quanto do apetite sexual, sedutor e perseguidor. E a mulher, sua discípula, surge como a pior encarnação do mal nas formas de tentação diabólica. Desse modo, o cristianismo, através da Igreja Romana,
disseminou um antifeminismo agressivo, especialmente a partir do século XV. A Igreja Católica, que lutava também pela consolidação de valores, como a castidade dentro de seu corpo sacerdotal, gerou em seus membros uma perseguição agressiva, que resultou em uma maior perseguição ao sexo feminino. Separados das mulheres por um celibato solidamente estendido a todos a partir do século XI, quando o celibato passou a ser obrigatório, os clérigos nada sabem sobre as mulheres. Detentores da alta cultura clerical, a ideia da mulher obceca os homens da Idade Média. E, como todo mundo sabe, a obsessão cria um movimento de repulsa. Talvez isso justifique, então, pessoas hoje, como, por exemplo, Marco Feliciano, Silas Malafaia, mesmo Bolsonaro, terem essa verdadeira aversão aos homossexuais, né? Toda obsessão cria um movimento de repulsa. Talvez essa, então, seja a justificativa dessas pessoas hoje odiarem tanto a homossexualidade, que erradamente chamam de homossexualismo, né? Como a cultura estava nas mãos, então, de clérigos celibatários, mostravam-se evidentes a exaltação da virgindade e da castidade e o combate à tentação como renúncia sexual. As mulheres, como uma ameaça e uma negação da continência, foram mostradas como armadilhas demoníacas. E a percepção do feminino, construída pela Igreja e interiorizada nas estruturas sociais da Idade Média, serviu para a construção da imagem da bruxa. Vejam que o processo de construção e sistematização da imagem da bruxa se originou, então, de 3 fatores. A elaboração clerical da demonologia, a diabolização da mulher e o pânico instaurado, a partir do final da Idade Média, diante da ameaça do poder de Satã e de um apocalipse prestes. É iminente, eu corrigi aqui. É para ser iminente aqui, não é iminente, tá, gente? Eu te corrigi, não sei porque eu não salvei essa versão, me perdoe. Até o século XIII, os demônios não representavam um problema, de fato, para as pessoas, pois não havia possibilidade de intervenção desses demônios no mundo dos humanos. Foi só depois do século XIII que a heresia passa a englobar outras questões, como, por exemplo, a possibilidade de pacto e possessão com os demônios. E é esse fator que consiste em alicerce para a caça às bruxas e bruxos a partir do século XV. Para essa construção, para a construção dessa imagem diabólica da mulher, para a construção dessa imagem da mulher associada ao mal, muitíssimos documentos foram produzidos. Em um período em que tanto se temeu o final dos tempos, o diabo e seus seguidores, o medo da mulher, ou o segundo sexo, adquire uma grandeza jamais atingida e é preciso, de todas as formas, ser reprimida. Surgem, então, manuais quase didáticos de combate à bruxaria. E o primeiro documento, então, a que eu faço referência, é um documento de 1233, que foi feito sob a liderança do Papa Gregório IX, e que foi, a partir desse documento, que oficialmente foi criada a Inquisição, ou Inquisitio Hereticae Pravitatis, Tribunal de Santo Ofício, por meio de uma bula chamada Licet ou Licet ad Capiendos. É muito importante ressaltar que a Inquisição foi criada não para combater as bruxas, ela foi criada para combater a heresia. Então, no momento em que a Inquisição é criada, não existe uma associação entre a perseguição da bruxa propriamente. Ela foi criada com o intuito de perseguir os hereges. Só mais tarde que a gente vai ver por que é que a Inquisição passa, então, a se ocupar também e prioritariamente da bruxaria. Em 1252, o Papa Inocêncio IV publicou um documento intitulado Ad Extirpanda, que foi fundamental na execução do plano de exterminar os hereges. O Ad Extirpanda foi renovado e reforçado por vários papas nos anos seguintes. E somente em 1320, portanto, quase 100 anos depois da criação da Inquisição, é que a Igreja, a pedido então do Papa João XXII, declarou oficialmente que a bruxaria e a antiga religião dos pagãos constituíam um movimento de ameaça hostil ao cristianismo. Pouco mais tarde, em 1376, surge um dos principais livros ligados à bruxaria, não o principal, mas um deles,
que é o Directorium Inquisitorum, ou Manual do Inquisidor, escrito provavelmente em 1376 por Nicolas Aymerich, que, pela primeira vez, define o que é bruxaria. Então, a grande contribuição deste livro, quer dizer, a grande contribuição não, há várias contribuições desse livro, mas é o Aymerich que, pela primeira vez, define a bruxaria e descreve os meios para a gente poder descobrir as bruxas, né? Por exemplo, uma das coisas que está lá, que a gente lê no Manual do Inquisidor, é a seguinte dica. Se você quiser saber se uma mulher é ou não bruxa, coloque-a sobre uma rampa e mande-a caminhar até que ela caia na água, no rio. Se ela afundar, é bruxa. Essa é uma das coisas que está lá no Manual do Inquisidor, né? Ó, considerando que nós estamos tratando do século XIII, do século XIV aqui, e que as mulheres usavam roupas um pouquinho diferentes das roupas que nós usamos hoje, evidentemente que a mulher, ao cair na água, afundaria. E, consequentemente, então, ela era considerada bruxa. Na maioria das vezes, ela era salva, ela era retirada da água, para que respondesse um processo, e aí sim, fosse para a fogueira e pagasse pelo seu pecado, né? O Directorium Inquisitorum, o Manual do Inquisidor, descreve várias práticas mágicas proibidas, incluindo o batismo de imagens, a necromancia, a quiromancia, a queima de corpos de animais, a invocação de espíritos, a invocação de nomes desconhecidos, a mistura de nomes de anjos e demônios. A contribuição de Aymerich foi dividir a bruxaria em 3 categorias. Uma primeira categoria, que é a categoria da latria, a mais importante forma de feitiçaria herética, era aquela, então, que adorava outros seres. A gente sabe que a latria é a adoração devida somente a Deus. Então, a pior delas era a latria, era a admiração ao demônio ou a outros seres demoníacos. Essas atividades, então, envolviam a realização de sacrifícios, orações e ofertas de vela ou incensos para o diabo. A segunda categoria da bruxaria era a dulia, o culto prestado aos santos. Essa segunda categoria incluía citar os demônios em ladainha, muitas vezes ao lado de nomes de santos e de anjos, e, portanto, pedindo a intercessão divina. Esta categoria, a dulia, ela foi feita especificamente para um ataque direto aos muçulmanos sarracenos, como praticantes de uma heresia por sua veneração a Maomé. E a terceira categoria de bruxaria era aquela em que a bruxa pedia a intercessão, pedia ajuda direta do demônio, no caso da adivinhação principalmente. Ele cita o Papa Inocêncio V dizendo que, para obter ajuda de um demônio, uma pessoa deve entrar em algum tipo de pacto com o diabo. Além de descrever as práticas comuns de magia, Aymerich também descreve as maneiras de extrair uma confissão, incluindo formas primitivas de manipulação psicológica, evidentemente também incluindo a tortura. Aliás, o Aymerich, ele faz uma longa categorização de como é que a gente faz para extrair a confissão das bruxas. Daqui a pouco a gente vê alguma coisa sobre isso, né? Um outro documento muito importante é o Summis Desiderantis Affectibus, um documento feito em 1484, logo no início do pontificado do Papa Inocêncio VIII. É um documento longo e esse é um dos piores documentos que existem, porque é a partir dele, então, que vai haver a grande brecha para que a caça às bruxas comece. Eu vou pedir licença para vocês para ler um texto, para ler um fragmento desta bula, para vocês entenderem a gravidade da situação. Diz o Papa: chegou-nos recentemente aos ouvidos, não sem que nos afligíssemos na mais profunda amargura, que em certas regiões da Alemanha do Norte, e também nas províncias, nas aldeias, nos territórios e nas dioceses de Mainz, de Colônia, de Treves, de Salzburg e de Bremen, muitas pessoas de ambos os sexos, a negligenciar a própria salvação,
e a desgarrarem-se da fé católica, entregarem-se a demônios, a íncubos e a súcubos, e pelos seus encantamentos, pelos seus malefícios e pelas suas conjurações, e por outros encantos e feitiços amaldiçoados, e por outras também amaldiçoadas monstruosidades e ofensas hórridas, tem assassinado crianças ainda no útero da mãe, além de novilhos, e tem arruinado os produtos da terra, as uvas das vinhas, os frutos das árvores, e ainda mais, tem destruído homens, mulheres, bestas de carga, rebanhos, animais de outras espécies, parreiras, pomares, prados, pastos, trigo e muitos outros cereais. Essas pessoas miseráveis ainda afligem e atormentam homens e mulheres, animais de carga, rebanhos inteiros e muitos outros, com dores terríveis e lastimáveis e com doenças atrozes, quer internas, quer externas, e impedem os homens de realizarem o ato sexual e as mulheres de conceberem, de tal forma que maridos não venham a conhecer as esposas e esposas não venham a conhecer os maridos. Porém, acima de tudo isso, renunciam de forma blasfema à fé que lhes pertence pelo sacramento do batismo e por instigação do inimigo da humanidade, não se escusam de cometer e de perpetrar as mais sórdidas abominações e os excessos mais asquerosos para o mortal perigo de suas próprias almas, pelo que ultrajam a majestade divina e são causa de escândalo e de perigo para muitos. Vejam do que a mulher é capaz. De acordo com essa bula, 2 inquisidores foram destinados a ir, então, até o norte da Alemanha, não só até o norte da Alemanha, mas especialmente lá, onde essas coisas todas estavam acontecendo. Eles foram, então, 2 inquisidores foram designados a ir até o norte da Alemanha para investigar esta situação. E esses 2, então, inquisidores teriam o poder de proceder ao aprisionamento e punição de quaisquer pessoas, corrigindo-as, multando-as, prendendo-as, punindo-as na proporção de seus crimes. E, aos que forem considerados culpados, que a pena seja proporcional à ofensa. E haverão de livre e licitamente realizar quaisquer ritos ou executar quaisquer atos que possam lhes parecer recomendados nos casos mencionados. Vejam então, gente, que o Papa dá carta branca a esses 2 inquisidores para que eles fizessem o que eles quisessem com aqueles considerados, então, feiticeiros ou bruxos. Tinham total liberdade para fazer o que quisessem. Esses 2 inquisidores eram 2 professores de teologia da Ordem dos Monges Dominicanos, um chamado Henry Kramer e o outro chamado James Sprenger. Kramer e Sprenger foram 2 anos depois os autores do pior livro já feito na história de caça às bruxas, o Malleus Maleficarum. Então, esses 2 inquisidores que foram mandados, então, averiguar essa situação no norte da Alemanha, especialmente, 2 anos depois disso, tendo carta branca para fazer o que quisessem com as pessoas que tinham feito qualquer coisa, destruído lavouras, causado impotência, enfim. Quaisquer pessoas, esses 2, então, criaram, pouco tempo depois, o Malleus Maleficarum. Este livro, Malleus Maleficarum, é exclusivamente consagrado à perseguição do delito de bruxaria. Malleus estabelece um elo entre a heresia e a feitiçaria e entre a feitiçaria e sua agente predileta, a mulher. As bruxas faziam um pacto com o diabo, por meio do qual renunciavam, então, à fé católica. Está aqui, então, a justificativa para a Inquisição perseguir as mulheres. Bruxaria é heresia, porque as mulheres renunciavam à fé católica fazendo um pacto com o diabo. É só a partir daí, então, que a gente pode falar, que a gente pode relacionar a Inquisição à bruxaria. É um compêndio de caça às bruxas que dá permissão para a atuação contra o aumento da heresia, de bruxaria, e de todas as práticas que iam contra os dogmas doutrinários da Igreja Católica. Esse manual
foi usado em toda a Europa Ocidental, não só nos países católicos, mas também nos que tiveram a reforma e adotaram o protestantismo, tanto por juízes eclesiásticos quanto por seculares. Em uma época em que a Igreja e o Estado dividiam o poder, o Malleus Maleficarum utilizou tanto o poder temporal quanto o religioso. O clero forneceu a ideologia e o poder civil determinou as armas para a repressão, e assim o Malleus se tornou o principal catecismo para a condenação de mulheres denunciadas por bruxaria. As diversas acusações de bruxaria aparecem no Malleus Maleficarum, e eu vou citar para vocês aqui algumas delas. Uma das principais mulheres perseguidas eram as curandeiras. E as curandeiras eram as figuras vitais numa sociedade em que a medicina ainda era inalcançável para a maioria, né? Consequentemente, essas mulheres que conheciam as ervas, que sabiam fazer lá os chazinhos e as mesinhas, né, eram suspeitas de um momento para o outro. Possuidoras de uma sabedoria oral, de uma medicina empírica, as mulheres, sobretudo as mais pobres e velhas, além de saber os segredos da cura, eram também suspeitas de conhecer receitas para enfeitiçar. Mais perseguidas do que as mulheres curandeiras, do que as mulheres que faziam chazinhos, eram as parteiras, as grandes perseguidas, acusadas de assassinato de crianças. As parteiras eram tremendamente perseguidas e perigosas. Agora, numa época em que a taxa de mortalidade infantil era extremamente alta, frequentemente as parteiras eram acusadas de matar os recém-nascidos para usar os seus corpos em rituais ou de batizá-los em nome do diabo. Além dessas duas categorias, né, as curandeiras e as parteiras, outras mulheres e outras acusações também surgiram. As feitiçarias feitas a partir do uso dos corpos das crianças, e até hoje a gente carrega uma ideia. Quando eu era criança, eu escutava coisas do tipo: cuidado que aquela mulher vai te pegar e vai te transformar em toucinho. E essa coisa de pegar a criança e transformar a criança em toucinho é uma coisa que está lá no Malleus Maleficarum. Além disso, as mulheres eram acusadas de provocar doenças diversas, eram acusadas da morte de animais e destruição de plantações, acusadas de remoção de pênis transformados em bichos de estimação. Pois é. De profanação de hóstias consagradas. Há uma passagem do Malleus que há a seguinte recomendação para os padres. Durante a consagração, na hora da missa, quando a mulher for tomar a hóstia, a recomendação para os padres é essa: garantam que as mulheres abram bem a boca e coloquem bem a língua para fora, para que a hóstia seja colocada sobre a língua dela. Porque se eles não fizessem isso, era provável que as mulheres colocassem a hóstia embaixo da língua e depois as retirassem, usando-as em rituais satânicos. Então a grande preocupação era, na hora de dar hóstia para a mulher, garanta que ela esteja com a boca bem aberta e puxa a língua dela se for necessário, para que a hóstia fique sobre e não sob a sua língua. Além disso, outra acusação é de que as mulheres participavam de congressos, especialmente quando elas se transformavam em animais mágicos, principalmente bodes, e onde cozinhavam e comiam carnes infantis e mantinham relações sexuais promíscuas, inclusive com o convidado de honra, normalmente o diabo. Eu vou ler um trechinho do Malleus Maleficarum para vocês. Essas imagens são todas de documentos medievais. Olha só uma bruxa colhendo pênis numa árvore. Dizem os dois inquisidores do Malleus: devemos pensar nessas bruxas que de alguma forma levam os membros em grandes números, 20 ou 30, e os coloca juntos em um ninho de pássaros ou alguma caixa, onde eles se movem como os membros vivos, comendo aveia e outros grãos. Isso tem sido visto por muitos e é um assunto de conversa comum. Isso é um trechinho do Malleus Maleficarum,
falando então que as mulheres não só tinham árvores e bruxas, mas elas pegavam os pênis e criavam como bichinhos de estimação, alimentando então esses pênis com aveia e outros grãos. Você tem aqui uma árvore de pênis e os ninhos de pênis aqui com os bichinhos sendo criados. Bom, se as acusações eram essas, se esse era o tipo de acusação que as mulheres sofriam, como é que se extraía a verdade dessas mulheres? Né? Qual era a grande forma de se extrair a confissão das mulheres? Como é que a gente fazia para que uma mulher dissesse: não, eu peguei sim o pênis do cara, eu crio lá em casa, dei até nome para ele. Como é que isso era feito? Através da tortura. Né? No Manual do Inquisidor, que eu comentei agora há pouco, né, a gente tem lá as 7 regras para a aplicação da tortura. Primeira regra: tortura-se o acusado que vacilar nas respostas. Segunda regra: tortura-se o suspeito contra quem há uma só testemunha. Terceira: tortura-se o acusado que tenha contra si um ou vários indícios. Quarto: tortura-se quem tiver contra si um único depoimento em matéria de heresia. Quinto: tortura-se aquele que tiver contra si vários indícios de culpa. Sexto: tortura-se quem, além de tudo, ainda tiver contra si o depoimento de uma testemunha. E 7. Tortura-se quem tiver contra si uma difamação acumulada com uma testemunha adversarial e um único indício. Em suma, todo mundo pode ser torturado. Aliás, esta é uma frase do Manual do Inquisidor: Homines torqueri possunt. Todos podem ser torturados. O que eu vou mostrar para vocês agora são alguns dos instrumentos de tortura que foram usados especialmente contra as mulheres durante esse período. O primeiro deles é o chamado arranca-seios. Essa imagem que está aqui está, se eu não me engano, no Museu de Cluny, que é o principal museu de Idade Média que fica em Paris. O arrancador de seios era muito simples de ser usado. O carrasco, a pedido evidentemente do inquisidor, primeiro esquentava isso numa fogueira. Depois ele colocava isso no seio exposto da vítima e arrancava o seu seio. E para arrancar o seio ele podia fazer isso lentamente ou rapidamente, dependendo da vontade, dependendo da ordem do inquisidor. Depois de retirado o seio da mulher, ou a mulher morria de hemorragia, ou se não morresse, ela enlouquecia pela dor. Um outro instrumento bastante usado foi o chamado berço de Judas ou cadeira de Judas. Do lado de cá eu tenho o berço e lá do outro lado a cadeira de Judas. Né? Isso é uma técnica muito parecida com a empalação. Né? Então a pessoa se sentava, seja sobre o berço, seja sobre a cadeira, né? E ficava ali durante dias. Muitas vezes, para acelerar o processo, os inquisidores amarravam pedras sobre suas pernas. E assim, então, gradativamente, essa lâmina ia cortando a vagina e o ânus das mulheres ou das pessoas que se sentassem sobre esse berço ou essa cadeira de Judas. Um outro instrumento bastante usado, 2 instrumentos muito usados, são a serra. A serra foi muito usada porque ela era barata. Então, de todos os instrumentos, o mais barato era esse, porque bastava você ter lá uma serra para poder amarrar. E olha só, as pessoas que eram amarradas para poderem ser serradas, né, tinham de ficar de ponta cabeça. Por um grande motivo. Ficando de ponta cabeça, o sangue escorre para a cabeça e você não desmaia. Então, o sangue estando na cabeça, você fica acordado, você fica consciente enquanto a pessoa é serrada. E sempre os inquisidores pediam para que a serra parasse no momento em que se chegava perto do abdômen, ou seja, para que não atingisse nenhum órgão vital. E assim a pessoa ficava só sentindo as dores e não morria, nem desmaiava. Né? Como eu disse, foi um dos instrumentos mais usados justamente porque a serra é bastante barata. Né? Além da serra, um outro instrumento bastante usado também é a chamada dama de ferro, que é provavelmente, acho que o mais famoso método de tortura medieval. A vítima era colocada dentro dessa câmara de madeira, cheia de pregos e superfícies pontudas,
E essa dama de ferro continha uma abertura para que se procedesse ao interrogatório. Então ela entrava, fechavam a porta, essas estacas entravam todas no seu corpo, e enquanto isso ela tinha de proceder ao interrogatório. Essas lanças não atingiam órgãos vitais das pessoas. Elas eram estrategicamente colocadas de tal maneira que elas atingiam os olhos, as nádegas, as pernas e os braços, mas não atingiam órgãos vitais, porque assim a pessoa não morria. Não? A pera da angústia, aqui do lado de cá. A pera da angústia era usada especialmente contra mentirosos, e aí ela era colocada na boca dos mentirosos, adúlteras, então ela era colocada na vagina, ou sodomitas, tanto homens quanto mulheres, e aí ela era introduzida no ânus. Introduzida, seja na boca, na vagina ou no ânus, eles giravam aquela parte de cima, de tal maneira, então, que o instrumento ia se abrindo, dilacerando, então, a pessoa, né? Arrebentando toda a pessoa. Do lado ali a gente tem o balcão de tortura, que também é bastante famoso, bastante conhecido. O balcão de tortura, a vítima era colocada lá, amarrada nos braços e pelas pernas, e aí então o carrasco ia rodando uma manivela, e essa manivela ia fazendo então com que as articulações fossem se esticando e se rompendo, provocando então dores terríveis. Há relatos de que alguns carrascos um pouco mais afoitos, né, arrancavam os membros, arrancavam os braços ou as pernas das pessoas acusadas de bruxaria. A cadeira de pregos. Cadeira de pregos era uma cadeira, como vocês estão vendo aí, cobertas de pregos, sobre a qual a vítima se sentava, e ela era amarrada com grossas tiras de couro, para apertar ainda mais, e normalmente embaixo da cadeira colocava uma bandeja com brasa, para que além da dor dos próprios pregos, né, ela também sofresse queimaduras. Ao lado, o triturador de cabeças. A cabeça do inquirido era colocado aqui, o queixo ficava sobre aquela base e o carrasco ia apertando até quebrar os maxilares. Né? E normalmente eles paravam aí. Quebrava o maxilar, parava aí. Há relatos de que, em alguns momentos, eles apertavam tanto que os olhos saíam dos globos oculares, né? E triturava tudo. Né? E, por fim, o cavalete. No cavalete, a pessoa era colocada de barriga para cima e ela era amarrada, os pés aqui nessas argolas de ferro, e as mãos ficavam ali. Aquela parte ali é chamada de berlinda. A berlinda, até hoje a gente vê, quando a gente vai para a Europa, em alguns lugares da Europa, a gente ainda vê a berlinda. Era essa coisa de madeira em que as pessoas colocavam, não aqui, né, mas só a berlinda, as pessoas colocavam o rosto e as mãos e ficavam presas lá para expiação. Principalmente as mulheres consideradas adúlteras. Elas ficavam dias em praça pública com o rosto preso, com a cabeça presa e com os braços presos. Aqui eram só os braços que eram presos, porque ela ficava deitada de barriga para cima. E aí, então, o carrasco tampava as suas narinas e pela boca ele ia colocando água. Até, evidentemente, que tudo se estourava lá dentro, né? Até que as mulheres tivessem o rompimento de vasos sanguíneos e morressem por hemorragia. E para quem pensa que essas coisas aconteciam só com as mulheres pobres, com as mulheres que ficavam lá nas aldeias, com as mulheres que conheciam as mágicas, então, as coisas ligadas à terra e as poções mágicas, né? A Inquisição também perseguiu muitas mulheres da classe alta, que não chegaram a ser executadas, provavelmente, algumas foram, mas muitas mulheres, muitas rainhas, inclusive, foram acusadas de bruxaria. O papel do poder feminino exercido por uma rainha diante de suas sociedades patriarcais, seja isso através do casamento ou de linhagem, né, acabava por minar o ideal esperado de recato e submissão em uma mulher, além de deixá-la intocável perante os homens. Sendo assim, dentro da realeza, a bruxaria representou uma útil ferramenta a fim de alcançar mulheres que outrora seriam consideradas inalcançáveis. Várias rainhas e damas da nobreza, especialmente na Europa, sofreram acusações de bruxaria, por vezes quando seus inimigos queriam tirá-las do caminho.
melhor e mais efetiva maneira de minar a trajetória e ascensão de uma mulher, antigamente, era acusando-a de bruxaria. Não chegavam a ser queimadas, como tantas outras mulheres foram, mas eram afastadas. E o simples rumor de bruxaria, a simples fofoca de que eram bruxas, já era o suficiente para acabar com a reputação delas, né? Mulheres como Eleonor de Aquitânia, Isabelle de Angoulême, Joana de Navarra, que foi considerada a rainha necromante, Elizabeth de Woodville, Ana Bolena, Catarina de Médici. Há uma acusação contra a Catarina de Médici dela ter matado uma criança judia para poder salvar a vida do seu filho, fazendo um ritual. Entre outras, são alguns exemplos de mulheres que sofreram com essas acusações. De todas as mulheres poderosas que deveriam a todo custo ser impedidas de brilhar, a mais fascinante de todas, sem dúvida nenhuma, foi aquela que é a atual padroeira da França, que é Joana d'Arc. Joana d'Arc viveu em um dos períodos mais sombrios da história da França, né, numa fase já avançada, da chamada Guerra dos 100 Anos, e, dentre outras coisas, né, eu não vou falar aqui sobre a Guerra dos 100 Anos, não é o escopo, né, mas um dado que é interessante é que, em 1420, o então rei louco Carlos VI, em sua demência, assinou o Tratado de Troyes, claramente desfavorável à França, deserdando o seu filho, Carlos VII, conhecido como Delfim, né, devendo a coroa francesa, então, passar para o inglês Henrique V, que se casará com Catarina, filha do rei da França. Esse dado é importante para que a gente entenda, então, o envolvimento da Joana d'Arc na história. A história de vida da Joana d'Arc é marcada por uma série de fatos trágicos, né? Quando ela era criança, ela presenciou várias vezes a vila dela ser invadida por ingleses, e uma das coisas que ela viu foi a própria irmã ser violentada e assassinada. Com 13 anos de idade, Joana d'Arc começa a ter visões e a receber mensagens que ela dizia ser dos santos Miguel, Catarina e Margarida. Nestas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês e ajudar seu reino na guerra contra a Inglaterra. Eu li recentemente um estudo feito na Universidade de Foggia, na Itália, dando um laudo sobre a Joana d'Arc, dizendo que ela tinha epilepsia, e que é um tipo de epilepsia que faz a pessoa ter visões... Já foi dito também que ela tinha... como é que chama aquela? Esquizofrenia. Aliás, o filme Joana d'Arc, do Luc Besson, mostra bem uma Joana d'Arc esquizofrênica, né? Diziam as vozes, né, que eram 3 as missões de Joana d'Arc. A primeira, reconquistar Orleans, de posse de domínio inglês. A segunda, coroar o Delfim como rei da Inglaterra. E a terceira, como rei da França, perdão. E a terceira, unificar a França. Dessas 3 missões dadas a Joana d'Arc, ela só não conseguiu a terceira. Motivada pelas mensagens, ela cortou o cabelo bem curto, vestiu-se de homem e começou a fazer treinamentos militares. Aos 17 anos, foi aceita no exército francês, chegando a comandar tropas. Suas vitórias importantes e o reconhecimento que ganhou do rei Carlos VII despertaram, evidentemente, a inveja em outros líderes militares da França. Estes começaram a conspirar, diminuindo, então, o apoio a Joana d'Arc. Em 1430, durante uma batalha em Paris, ela foi ferida e capturada pelos borgonheses. Durante 6 meses, Joana andou de prisão em prisão, até que em 21 de novembro, em obediência às determinações da Universidade de Paris, ela foi vendida aos inimigos ingleses por 10.000 libras. Não há nenhum relato, em nenhum momento, de que o rei Carlos VII, que tenha sido coroado rei graças a ela, tenha feito qualquer tentativa de libertação de Joana d'Arc. Ela foi acusada de 70 coisas diferentes. 70 itens. E esses 70 itens foram resumidos a 12 que estão lá no processo dela, para qualquer um ler, inclusive uma tradução em português desse processo da Joana d'Arc. As acusações emitidas pela Faculdade de Teologia, com relação às aparições que a Joana d'Arc via. Tendo em conta as circunstâncias e a pessoa de Joana, elas parecem falsas, errôneas e perniciosas,
ou, se tiverem lugar, são supersticiosas e procedentes de espíritos malignos, principalmente de Satanás. Com relação ao sinal do rei, é sinal do rei pelo seguinte motivo: para ela ser atendida pelo Delfim, ela conversou com Carlos VII a portas fechadas e conta a história que ela, nesse momento, deu a Carlos VII um sinal para que ele entendesse e acreditasse que, de fato, ela era enviada de Deus. Né? Isso foi a portas fechadas, então ninguém sabe que sinal foi esse. Né? Com relação, então, a esse sinal do rei, a conclusão da Faculdade de Teologia, que é uma mentira insolente, imaginada para seduzir. Com relação às visitas dos santos, crença temerária. Com relação às revelações que ela obteve, superstição, asserção divinatória, fanfarronada ridícula. Com relação ao fato de se vestir de homem, fanfarronada ridícula, suspeita de idolatria, prevaricação da lei divina. Com relação às cartas que ela escrevia, falando das estratégias dela, revela uma mulher traidora, pérfida, cruel, ávida de sangue humano, blasfemadora. Com relação à sua partida para Chinon, porque quando ela saiu de casa aos 16 anos, indo para entrar para o exército, né? Impiedade contra os pais, escândalo e blasfêmia. E, finalmente, com relação ao seu salto em Beaurevoir, a história disso é o seguinte: quando ela foi presa, assim que a Joana d'Arc foi presa, ela foi levada para o castelo de Luxemburgo. E na torre do castelo, né, a torre, então, do castelo de Beaurevoir, toda a torre de castelo é alta, né, e a prisão normalmente fica na torre, né, ela tentou fugir. A torre tem 20 metros de altura. Ela tentou fugir pulando da torre e não se feriu. Ela teve escoriações leves só, mas ela não quebrou nenhum osso. Bom, porque tem 20 metros de altura, você morre, né? Não só ela não morreu, como ela não teve ferimentos graves. Então, com relação à queda dela da torre de Beaurevoir, ela foi considerada culpada por tentativa de suicídio, entre outras coisas. Né? Isso tudo, gente, para vocês perceberem as acusações dela. Né? Com relação à confiança que Joana tinha, a fé inabalável de Joana, presunção, mentira, erro de fé. Com relação às declarações dos santos e sua recusa em falar inglês, porque durante todo o processo ela só falava em francês, blasfêmia e transgressão ao amor do próximo. Com relação às honras prestadas aos santos, idolatria, invocação dos demônios. Com relação à recusa de se submeter à igreja, apostasia, erro de fé, cisma. A partir, então, dessas acusações, quais foram os decretos? Primeiro, essa mulher é cismática por ter desobedecido à igreja. É ignorante e herética por recusar o símbolo da igreja una, santa e católica. É apóstata por ter mandado cortar o cabelo e ter adotado vestes de homem. É mentirosa e adivinha, porque não apresenta a prova de que é enviada de Deus. É veementemente suspeita de heresia. Erra na fé por ter dito estar certa de ser conduzida ao paraíso. Evidentemente que ela foi condenada, né? Declarada relapsa. Uma pessoa relapsa, gente, é uma pessoa que comete 2 vezes o mesmo crime. E o crime que ela cometeu 2 vezes foi ter se vestido de homem. Ela se vestiu de homem, aí pediram para que ela não se vestisse mais de homem, deram roupas de mulher para ela, essas roupas foram evidentemente roubadas na própria cadeia, e ela foi obrigada a se vestir de homem de novo, e ela foi acusada de relapsa. Relapsa e herética, ela foi condenada à morte na fogueira, sob a alegação de que só pelas chamas se destrói uma feiticeira. Em 30 de maio de 1431, às 8 horas da manhã, 100 soldados ingleses acompanharam Joana até o Mercado Velho, na praça da cidade de Rouen, na França, onde ela foi queimada. Antes de subir à fogueira, ela se ajoelhou e rezou em voz alta. E durante a sua oração, ela recomendou sua alma a Deus, à Virgem Maria e aos santos. Pediu que seus acusadores e os que a abandonaram fossem perdoados. Declarou-se responsável por todos os seus atos. Dizem os relatos que a multidão toda ficou comovida e que até os próprios juízes choraram e disseram: estamos queimando uma santa. Os carrascos então colocam fogo e ela, já com a fogueira acesa, pede para que coloquem uma cruz diante dos seus olhos, para que ela morra olhando para a cruz,
e durante 6 vezes ela grita o nome de Jesus. Em 7 de junho de 1456, o julgamento de 1431 foi considerado repleto de fraudes, calúnias, iniquidade, contradições e erros. Joana d'Arc foi perdoada e canonizada 500 anos depois de sua morte. Bom, a herança cultural que nós recebemos, essa herança cultural, mesmo no século atual, gente, ainda reproduz essa coletânea de ideias sobre a inferioridade da mulher e sua subordinação ao homem. Continua sendo proibido o sacerdócio feminino. E, na área dos direitos sexuais e reprodutivos, os padres ainda se consideram no direito de interferir no ato sexual, proibindo o uso de métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, o preservativo. Embora vivamos em outra época, que não mais a distante Idade Média, certas representações difundidas sobre as mulheres nessa época ainda respaldam determinadas práticas em relação às mulheres. A violência, sobretudo a violência doméstica, a subordinação e sua difícil inserção em alguns segmentos da vida pública ainda são vestígios que nos fazem lembrar cotidianamente os lugares do chamado segundo sexo. E eu termino aqui minha fala com uma decisão que eu li hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não ser violência, não ser constrangimento um homem ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista. Né? Entendo que não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus, quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Esse é um trechinho, então, da decisão judicial que saiu hoje, né, contra um abusador, que tem 5 passagens pela polícia, suspeitos de estupro, sem nunca ter ido a julgamento. E aí, o que eu posso dizer, para encerrar minha fala, é aquilo que diz Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Muito obrigada.